O que mais chamou a atenção foi esse número, essa promessa aí de 20 horas, mais de 20 horas de autonomia em algumas máquinas. E também é super legal quando a gente pensa em consoles portáteis como esse carinha aqui, que é a nova geração do MSI Claw. Estão fechando o evento aqui, né? Que eu sempre fico até o final, eles podiam ir embora e deixar comigo, né? Que aí eu já ia rodando o Cinebench no avião aqui. E muito bem, senhoras e senhores, temos em mãos chips Lunar Lake da Intel. São chamados aí de Intel Core Ultra Series 2 para notebooks. E nesse vídeo a gente vai conhecer os primeiros notebooks com esse chip que estão sendo anunciados aqui em Berlim, na Alemanha, às vésperas da IFA 2024. Inclusive, esse que eu estou segurando aqui na minha mão é literalmente o primeiro no Brasil. Esse aqui é o ZenBook S14, que a Asus já anunciou que será lançado no Brasil em outubro. Então, no mês que vem, já teremos Lunar Lake no Brasil. E nesse evento que eu estou aqui hoje, já é o lançamento do chip e dos notebooks que trazem esse chip. Estou dizendo isso porque há 2 meses, lá na Computex 2024, eu mostrei uma prévia desse chip, dessa arquitetura e das mudanças que a Intel está fazendo, pensando aí na eficiência energética e mais autonomia de bateria. Só que agora a gente está vendo o lançamento e já temos produtos para mostrar aí para vocês. Temos inclusive os detalhes que estavam faltando. A gente tem aí as informações sobre clock, TDP, todos os detalhes dos chips que estão sendo lançados, estimativas de bateria, testes e benchmarks também para mostrar aqui nesse vídeo. Então, depois da vinheta, eu vou contar para vocês tudo aí sobre os novos Lunar Lakes, os notebooks e também a minha opinião sobre esse lançamento. Bora lá! E menos de 1 ano do lançamento aí da arquitetura Meteor Lake, que nós conhecemos em dezembro do ano passado, os primeiros notebooks com Lunar Lake já entraram em pré-venda e devem chegar ao mercado internacional já no dia 24 de setembro, ou seja, ainda nesse mês. No Brasil, quem saiu na frente foi a Asus, com o ZenBook S14, que já deve chegar aí ao mercado a partir de outubro. Gente, menos de 1 ano e já temos aí uma atualização com um chip novo. Foi tão rápido que vários notebooks, como por exemplo esse daí, o XPS 13 da Dell, mantém o mesmo design da geração anterior, que nesse caso o XPS 13 ele é curioso, porque ele é, acho que o único notebook no mercado que tem versões com Meteor Lake, a geração anterior da Intel, Lunar Lake, a nova geração, e Snapdragon X Elite também. Acho que é a primeira vez que a gente vê um negócio desse. Tá muito rápido. Aliás, falar em Snapdragon, hoje a Intel bateu na Qualcomm, hein? E tá prometendo com o Lunar Lake mais bateria, mesmo sendo x86, mais bateria do que a ARM ali, mais desempenho e também mais desempenho gráfico, que isso daí eles deram umas marteladas que eu vou contar aqui pra vocês. Claro que depois nós temos que testar, é claro, pra ver se é isso mesmo, mas é por isso que eu falei no outro vídeo, não compre um notebook agora, porque a partir de hoje o mercado fica muito mais interessante com essas opções aí, tanto da Qualcomm quanto da Intel e também da AMD. E hoje nós tivemos finalmente o anúncio das SKUs. Foram 9 chips anunciados. E temos essa nomenclatura nova, que é Intel Core Ultra Series 2. Isso, na verdade, é uma confusão, né, a nomenclatura dos chips. Porque lá atrás era 12ª, 13ª, não teve 14ª geração em notebooks, mudaram para Intel Core Ultra. Aí depois teve 14ª geração para notebooks. Aí agora que tem uma nova geração de Intel Core Ultra, virou Series 2. Então a gente só mudou de tanta geração para séries tanto. Então trocou 6 por meia dúzia, né? E esses primeiros chips que foram anunciados trazem a letra V no final. E eles não disseram o que significa esse V no final aí, do número, do código dos chips. E quando a gente perguntou aqui no evento, eles disseram que o V não quer dizer nada. Ele é só uma letra diferente para que todo mundo consiga associar imediatamente que não. V a gente não usou antes, V é novo, V é Lunar Lake. V de Lunar Lake. Então a nomenclatura voltou a ser um número de geração e esses são os primeiros Intel Core Ultra Series 2. É tipo como se fosse a 15ª geração para notebooks, só que com muitas mudanças na arquitetura. E eu tenho já um vídeo completinho aqui no canal, direto da Computex, falando aí sobre essa nova arquitetura, que é o primeiro System on a Chip x86 aí
da Intel que traz memória RAM integrada. Então, se você quiser saber de todos os detalhes mais técnicos, assiste esse vídeo, o link está aí na descrição. Só que no momento que eu gravei esse vídeo, a gente não tinha produto, né? Era só uma prévia das tecnologias. E hoje nós temos testes reais também e comparativos com outros produtos com chips da Qualcomm e também da AMD. E assim, quando a gente fala de estoque em notebook, faltou um comparativo com a Apple. Quando o pessoal questionou a Intel aqui também, numa sessão de perguntas e respostas, eles disseram que pelo ecossistema Windows, Mac, eles acabaram não testando ainda. E assim, o desempenho gráfico chega perto e o desempenho de inteligência artificial supera e muito. Isso já era esperado. Mas para quem perdeu essa história toda, eu vou fazer um resumão de Lunar Lake, já vou trazer aí as principais novidades e depois quero falar um pouquinho sobre os notebooks que nós conhecemos aqui. Foram 6 notebooks e um console portátil já com Lunar Lake, então bora lá. E resumindo muito, o que Lunar Lake tem de especial é que é uma arquitetura que muda tudo em relação aos chips que a Intel fazia para notebooks, porque agora nós temos um System on a Chip com tudo integrado ali no chip. Então é CPU, GPU, todos os controladores e até mesmo a memória RAM. E entre as principais mudanças nós temos aí uma nova contagem de núcleos. Esses primeiros chips que foram anunciados são todos octa-core e nós temos 4 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência. Porém, nós temos novos núcleos com arquiteturas diferentes. Os núcleos de eficiência, por exemplo, é como se fossem os núcleos de desempenho da geração anterior, porém consumindo menos para serem aí de eficiência e são até mais eficientes do que aqueles núcleos de altíssima eficiência que tinha na geração anterior, Meteor Lake, tinha aqueles low power de eficiência. E aí, esses novos de eficiência são melhores até do que os que consumiam menos. Então, todo o foco nessa arquitetura é justamente nisso, é em você ter mais bateria, né? Ter um chip mais eficiente. Eles tiraram a tecnologia Hyper-Threading, que dividia aí 2 threads por cada núcleo para otimizar ainda mais. E nós temos também um destaque aí para NPU, que está mais forte, oferecendo aí 48 trilhões de operações por segundo, e também a GPU integrada Intel Arc, bem mais potente, capaz de entregar aí também inteligência artificial e o mais legal, um desempenho mais elevado em jogos. Então, para quem quer jogar num notebook não gamer como esse, que é um notebook que a bateria dure o dia todo, mas você ainda quer curtir um joguinho, esse chip parece que está bem legal para isso, considerando aí uma experiência de jogos em 1080p no médio. E como o Lunar Lake ele é 100% desenhado em torno de eficiência energética, a gente está vendo aí promessas de máquinas com autonomia superior a 20 horas. Mais de 20 horas de bateria. Inclusive a Dell aqui com o XPS 13 prometeu 26 horas. A Samsung com o Galaxy Book 5, vimos um Book 5 aqui, Book 5 Pro 360, 24 horas. É claro que a gente já viu essas promessas de números altíssimos com a Qualcomm, com o Snapdragon X Elite e o Snapdragon X Plus, e na prática, assim, é mais de 10 horas, entre 10 aqui, bem próximo de 15 horas a média, mas não chegou em 20. Será que a Intel vai conseguir cumprir essa promessa? Bom, o System on a Chip aqui, ele é bem similar à ARM, e a Intel diz que a solução não é a ARM não, mas sim o desenho do chip e as escolhas que eles fazem ali que afetam a eficiência. Então é com base nisso que eles estão fazendo aí essas promessas. E nesse anúncio hoje já são mais de 80 notebooks com Intel Core Ultra Series 2 de 20 fabricantes. E eles começam a ser vendidos aí em 30 lojas ao redor do mundo, ou seja, já estão em pré-venda. Por enquanto, no Brasil, a gente não tem a pré-venda, mas o ZenBook S14, né, que traz aí uma tela de 14 polegadas, ele vai chegar em outubro, né? E aí quando eu não consigo abrir, e aí o dia tá louco aqui, galera. E aí quando ele de fato chegar ao Brasil, eu não quer acordar. Esse é o meu problema que eu tenho com esses chips X86. Morreu. É que ele viu que eu tô com o Snapdragon aqui na mão, aí ele não quis mais conversar comigo, mas agora ele voltou aqui. Então esse cara aqui não tem ainda a previsão de pré-venda, né, no Brasil, mas a gente avisa aqui no Loop Infinito e vai ter um vídeo desse cara aqui que eu tô muito ansioso para testar. Fora esse, nós conhecemos outros 5 notebooks e eu vou contar para vocês as principais informações que eu recebi aí de cada fabricante, inclusive a autonomia de bateria deles, hein? E também tem um console portátil da MSI, o Claw, com o Lunar Lake, que promete bastante graças aí aos avanços de desempenho gráfico desse chip e também a eficiência energética.
Mas antes de eu falar sobre esses notebooks, eu quero falar sobre as novidades que foram apresentadas aqui sobre Lunar Lake e também alguns testes e benchmarks que a gente pôde acompanhar que já dão uma ideia do que esperar desses notebooks. Então, se você estava aguardando esse lançamento, agora vamos aí a uma grande prévia antes da gente receber os notebooks para testar na bancada. E por aqui eu pude acompanhar de perto várias sessões com testes comparativos com outras máquinas e também benchmarks. Um que foi super interessante foi esse daí que mostra o consumo do Lunar Lake contra o Meteor Lake, a geração anterior. E o mais interessante nesses gráficos que vocês estão vendo é como se comporta o consumo em standby. Quando está rolando alguma atividade nesse benchmark, aí você vê que não, o consumo ele vai lá em cima, a máquina consome bastante. Mas quando está em standby, apenas em espera, que é como a gente usa no dia a dia, né? A gente carrega um site e aí beleza. A máquina fica mais em stand-by ali um pouquinho. A gente vê que o Lunar Lake consome menos do que o Meteor Lake, ajudando aí na autonomia de bateria. Mas um dos testes mais legais foi poder rodar aí um benchmark de um jogo real nessa máquina e ver o resultado. E aí a gente tem, por exemplo, ó, Shadow of the Tomb Raider rodando em 1080p com as configurações no médio e tirando no benchmark integrado aí do próprio jogo uma média de 72 quadros por segundo. A gente também pôde testar o Cyberpunk 2077, que também rodando, né, na ferramenta de benchmark integrada do próprio jogo, com os gráficos em 1080p e em geral ali as configurações no médio, atingiu 61 quadros por segundo, ou seja, acima de 60 FPS. Mas é importante deixar claro que a gente estava com o upscaling ativado, então não era 1080p real, né? Tava rolando aí um escalonamento da imagem. Mas ainda assim me pareceu uma experiência legal, considerando que é um notebook não gamer, e quando você estiver trabalhando tem aí a proposta da bateria durar o dia todo, e quando você quiser curtir um joguinho mais leve aí, você consegue, né? Ou um AAA com alguns comprometimentos aí nas qualidades gráficas e também o upscaling. E eu também vi algumas comparações, é claro, do desempenho em jogos contra AMD e Qualcomm. Nesse daí a gente está vendo o novo Ryzen AI, um chip que acabou de ser lançado com gráficos Radeon integrados, e a gente está vendo um desempenho um pouco mais fraco do que Lunar Lake ali, né? Segundo eles, são as mesmas configurações gráficas nesse teste e está quase o dobro de desempenho no F1 que a gente está vendo rodar aí. Também teve um comparativo do Dota 2 rodando num Core Ultra 7, um Core Ultra 9, um Snapdragon X Elite e também aí um Ryzen AI. E aqui a gente consegue ver com mais detalhes o consumo e também o desempenho do jogo em tempo real. Agora, voltando ao chip, a CPU não, né? Ao System on a Chip, que agora não é só CPU, tem tudo aí, tem até memória RAM, isso aí que louco, velho. Quero falar um pouquinho sobre o principal dos anúncios de hoje. Então, as novidades que eles apresentaram, que não tinham falado antes, números, etc., tudo que estava faltando. Bom, começando, é claro, por essa lista aí das SKUs, a gente vê os clocks com o 288V, que é o topo de linha, passando aí de 5 GHz no Boost. Também temos uma curiosidade que os modelos mais de entrada ali, o Core Ultra 5, eles trazem uma NPU mais básica, com 40 TOPS ao invés de 48 TOPS, e também uma GPU com 7 núcleos ao invés de 8 núcleos. E tem também o TDP, que a gente queria saber, né, que ficou aí de 9 watts a até 23 watts, com um consumo máximo de 37 watts aí nesses chips. E com 9 watts no TDP mínimo, a gente tem aí a possibilidade de notebooks com dissipação de calor passiva com chips x86 da Intel, ou seja, sem ventilador, sem barulho, que é isso que eu mais quero. Semana passada eu testei era uma amostra de engenharia, né? Então nem dá para avaliar muito, mas na hora que eu botei um benchmarkzinho para rodar, ele decolou e esquentou, passou de 90 graus. Mas não dá para considerar aquilo que não é o produto final. Tem que testar isso aqui, ó. É esse aqui que eu gostaria que eles estão fechando o evento aqui, né? Que eu sempre fico até o final, eles podiam ir embora e deixar comigo, né? Que aí eu já ia rodando o Cinebench no avião aqui. Cinebench no avião. E quando o assunto foi CPU na apresentação aqui, o foco da Intel foi comparar com a Qualcomm e com a AMD em desempenho e consumo de energia. Então a gente viu vários testes, como por exemplo aí o Procyon rodando um benchmark de escritório e o Lunar Lake batendo aí até o Snapdragon em desempenho e também bateria, mesmo sendo x86 aí contra a ARM. Também vimos aí um gráfico do Cyberpunk com até 44% a mais de desempenho e um consumo de energia 22% inferior.
E aí foi dito também que a arquitetura Lunar Lake consegue ter até 50% a menos de consumo do que um x86 tradicional, como era aí o Meteor Lake. E falando em consumo, a gente viu aí um teste de produtividade do Procyon comparando com o Snapdragon X Elite na variante 80, ganhando aí quase 2 horas a mais de autonomia. Agora, o que eu achei legal é que eles mostraram testes aqui em que o chip Intel Lunar Lake perdeu, né? Então também teve aí um do Microsoft Teams, que aí o Snapdragon ele ganhou. Ele teve aí 2 horas a mais de autonomia. É bom que, assim, traz um pouco mais de credibilidade, né? Eles estão mostrando onde o chip é forte, mas onde o chip é fraco também. Mas, gente, benchmark que a empresa mostra, assim, é só pra gente ter uma prévia, criar uma expectativa, porque a gente tem que testar pra valer, pra aí emitir uma opinião. Seguindo, nós vimos aí benchmarks gerais de produtividade e a gente vê que alguns empatam, mas outros têm mais diferença, em especial aqueles que focam no desempenho gráfico, como, por exemplo, o Handbrake. Também falaram que esse chip ele é 2 vezes melhor em termos de desempenho barra watt, né? Desempenho versus consumo de energia. E teve uma informação muito interessante porque em Meteor Lake a gente tinha até 22 threads. Agora que não tem nem hyperthreading, com 8 núcleos, a gente vai ter 8 threads. Mas ainda assim, o desempenho multicore, segundo a Intel, tá melhor, consumindo menos. E aí eles disseram que a gente tem aí 3 vezes o desempenho por thread. Ou seja, 8 threads Lunar Lake equivalem a 22 threads Meteor Lake. Essa eu quero ver, hein? E contra o Snapdragon X Elite, um desempenho similar, mesmo tendo 4 núcleos a menos. O Snapdragon X Elite tem 12 núcleos de CPU e também com um consumo reduzido. E quando vai para a GPU, aí a gente tem a parte mais empolgante. Empolgante! A Intel Arc traz aí a 2ª geração dos gráficos Xe. Então a gente tem aí o Xe 2. E permite jogos em 1080p, claro que sem as configurações do máximo, configurações do médio e às vezes com um escalonamento ativado, né? O XeSS. Em média, nós temos 31% a mais de desempenho em relação ao Core Ultra 7, o 155H. E é claro que eles compararam com o Snapdragon também. E aí eles compararam com a variante 84, que é a mais potente, que traz 4.6 teraflops de poder de processamento. Lembrando que a variante normal, né, que a gente encontra nos notebooks Snapdragon X Elite, como o Surface Pro, até que é um tablet, né, mas a normal é 3.8, então a normal é pior do que essa que eles compararam. Eles testaram 45 jogos e fora a diferença no desempenho, também fizeram questão de notar que 23 dos jogos nem rodam no Snapdragon, né? Porque não é ARM nativo e nem sempre a ferramenta Prism do Windows consegue traduzir o código e fazer o jogo rodar. Nos meus testes eu não esbarrei nesse problema, mas ele pode acontecer mesmo, e aí nem roda. E quando roda, pela compatibilidade, né, pela emulação do x86 em ARM, mata muito o desempenho, então não tem como ganhar mesmo. Então, a menos que o jogo rode nativo em ARM 64, não tem jeito, ele vai perder. Porque já está perdendo muito desempenho só na tradução do código. E só tem um jogo que eu vi que roda em ARM 64. Tipo, jogo de PC mesmo, que é o World of Warcraft. Alguém lá dentro, alguém na Blizzard gosta de ARM, não é possível. Porque no dia que saiu o Apple Silicon, no chip M1, já tinha build do World of Warcraft em ARM, né? Aí, para PC também foi só atualizar. E também mostraram outros testes, até 68% mais rápido do que o Snapdragon, o XeSS Upscaling com uma média de 60% a mais de desempenho e Ray Tracing também, né? Já que agora está melhorando o desempenho, dá para você jogar com Ray Tracing, superando aí a AMD e a Qualcomm, porque, né, por causa das APIs aí do Snapdragon, nem consegue rodar com Ray Tracing. Eu falei que eles deram vários tapinhas, assim, ó. Mas daqui a pouco é outubro, aí tem o evento da Qualcomm, aí... Isso é bom pra gente, né? Porque eles brigando lá e as tecnologias melhorando. Processamento gráfico também foi comentado aí com o Media Engine dessa Intel Arc, que está bem melhor e suporta aí reprodução de vídeo em 8K 60 HDR, tanto o encoding com VP9 quanto o decoding AVC. E também nós temos aí decoding do codec VVC. E também um benchmark aí no Handbrake, convertendo um vídeo em 4K HEVC para 1080p AVC, ou seja, 4K H265 para 1080p H264, superando aí Qualcomm e AMD, graças à GPU que ela também está mais potente. E toda essa melhoria no desempenho gráfico, para mim, é uma das coisas mais legais que estamos vendo aí na arquitetura Lunar Lake, e também é super legal quando a gente pensa em consoles portáteis como esse carinha aqui, que é a nova geração do MSI Claw. O primeiro Claw com Meteor Lake, ele
deu muito certo, ele não superou o Z1 Extreme da AMD. Mas agora, com todas essas promessas aí do Lunar Lake, né, em especial bateria, que é o que precisa aqui, e desempenho gráfico no chip integrado, parece que a gente tem aí uma possibilidade de um console portátil muito potente, com boa autonomia de bateria e que também é um PCzinho, né? Um PC que você pode ligar no monitor e usar para trabalhar. Esse cara aqui, segundo a MSI, deve ser lançado em janeiro, então a gente deve conhecer uma versão mais final dele lá para CS, talvez. Mas é legalzinho, viu? Tá bem responsivo, parece que a experiência está muito boa com esse chip num console portátil. Será que agora vai? INPU e inteligência artificial. Bom, aqui eu vou passar rapidinho porque eu sei que vocês não aguentam mais esse assunto, mas a gente tem aí no total até 120 TOPS nesse chip, né? São 48 trilhões de operações por segundo da NPU, 5 da CPU, mas 67 da GPU, trazendo aí um baita de um poder computacional para a inteligência artificial integrado nesse chip de uma forma eficiente. Inclusive, tem um aplicativo que a Intel está divulgando que é um AI Playground. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E ali você tem algumas brincadeiras de inteligência artificial. Se você comprar um notebook que tem uma NPU, dá para brincar um pouquinho para testar e com certeza vai ser legal aí para a gente mostrar nos nossos testes aqui também. A nomenclatura Copilot Plus PC também marcou presença aqui. Teve uma hora que a Microsoft subiu no palco e confirmou essa certificação, mas assim, ninguém compra um Copilot Plus PC pela inteligência artificial. A gente compra porque ele virou sinônimo de uma boa autonomia de bateria, porque ele traz aí esses novos chips que estão focando nisso também, né? Além da inteligência artificial. Mas IA IA é o. Aí nós vimos alguns benchmarks também, como Stable Diffusion em NPU, batendo ali o Snapdragon por menos de 1 segundo. E em GPU, assim, o Snapdragon não faz, né? A Adreno não consegue processar aí FP16, então o Lunar Lake ganha. Mas testar esses benchmarks de inteligência artificial ainda é muito difícil, né? Porque não são tarefas que a gente executa ali no dia a dia, que a maioria das pessoas executa. Então, até ali, eles tentaram rodar alguns testes que simplesmente não roda, né? Na GPU do Snapdragon. Então é difícil avaliar e comparar. Mas no Geekbench AI superou aí a Qualcomm e a AMD em todos os testes. E eles estão vendendo a ideia de um AI PC em cima de um Great PC. Ou seja, é um PC legal para inteligência artificial, mas se tirar isso, ele ainda é um bom PC. Isso eu acho legal, essa abordagem do marketing, porque a gente está vendo muitas coisas nessa geração maluca que é só AI. Nossa, um dispositivo só para AI. Quantos flops a gente viu aí? Tipo aquele Humane, como é que era o nome daquela desgraça? AI Pin da Humane, que era um pin com inteligência artificial. Só que você tira a inteligência artificial, o produto é ruim. Ele não tem estrutura, não tem base. Então ele flopou. Aí teve outro lá, o Rabbit R1, enfim. Então, o produto, inteligência artificial tem que ser um complemento, porque ele não é nada essencial para todo mundo no dia a dia ainda. Porque daqui a pouco, vixe, eu mal posso esperar para criar o Will virtual aqui e gravar isso aqui lá em São Paulo, mas eu estou em Berlim, o virtual está em Berlim. E quando o papo foi consumo e bateria, o que mais chamou a atenção foi esse número. Essa promessa aí de 20 horas, mais de 20 horas de autonomia em algumas máquinas. Eu realmente estou ansioso para testar, para ver se eles conseguem. No caso aqui do ZenBook S14, eles só falaram que ele tem uma bateria de 72 Wh, o que já é maior do que a média que eu tenho visto aí em notebooks com Snapdragon. Costuma ficar em 50 Wh. 70 Wh eu vi no S15 da Asus, que aí é uma tela de 15 polegadas. Então só o fato da bateria ser maior já ajuda. E a miniaturização dos componentes também, né? Um SoC. Então você não tem mais memória RAM, que antes era um chip, né, que você encaixava ali, depois soldada na placa. Agora ela está aqui no próprio chip. Então vai criando mais espaço dentro do notebook para a gente ter mais bateria. Então não é só a eficiência do SoC, mas também essa possibilidade da bateria maior na máquina. Eu quero testar, eu acho que isso é bom para todo mundo. A gente está chegando aí no momento em que os notebooks Windows não vêm mais com 8 GB de RAM, o mínimo é 16, então Lunar Lake é 16 ou 32, por outro lado não tem mais do que 32 nesse momento. Então é pelo menos 16 GB de memória RAM e bateria que dura pelo menos 10 horas. Demorou, mas chegou. Finalmente o MacBook tem concorrência de verdade nesse segmento. Aí mas bota o MacBook lá em cima. É porque tá, pô, desde o Apple Silicon, ele é a referência de uma máquina que entrega um desempenho e uma boa autonomia de bateria para você usar o dia todo sem se preocupar. Tô falando isso com experiência. Mas esse aqui tá legal também, mas não chega lá, mas tá melhorando. Eu quero ver esse. Meu Deus, tô ficando louco.
Então, antes que eu frite aqui nesse vídeo, esse foi o ZenBook S14, ele que aqui está com o Intel Core Ultra 9, o 288V. E aí nós vimos outras máquinas como o Prestige 13 da MSI, AI Plus Evo, que vai vir aí com opções com o Intel Core Ultra 7, Core Ultra 9, esse com uma bateria de 75 Wh e uma promessa aí de 20 horas de autonomia, que inclusive eu ouvi um ou outro passarinho cantarolando que a MSI vai trazer notebooks para o Brasil. Hoje não temos, né, notebooks da MSI no Brasil, mas é uma possibilidade. Então, quem sabe, em breve. O que eu ouvi por aí. Vimos também da Samsung um Galaxy Book 5 Pro 360. Pois é, mal conhecemos o Book 4, já tem um Book 5 aqui na mesa, o modelo Pro 360, um modelo que combina, né, o Pro e o 360 com essa versatilidade, porém um modelo específico aí que nunca foi para o Brasil. Esse com o Intel Core Ultra 5 228V e uma promessa aí de 24 horas de autonomia de bateria. Vimos também o XPS 13, que é uma das máquinas mais lindas da Dell, com essa telona OLED maravilhosa e com um Intel Core Ultra 7 258V aqui no evento. E a Dell está com a promessa mais ousada de autonomia de bateria, 26 horas de autonomia de bateria. Até 26 horas, mas isso no XPS, que tem uma tela LCD e resolução Full HD. Nesse modelo que a gente está vendo aí no vídeo, com tela OLED 2.8K, a autonomia de bateria é de 11.8 horas. 11.8, o que assim, me parece bem próximo da realidade. Eu tenho um XPS 13 Meteor Lake, então considerando as melhorias, 12 horas me parece ok. Mas eu queria mais, mas a bateria dele não é muito grande também. E outro que promete bastante bateria é o LG Gram, com o Intel Core Ultra 9 e o 288V, uma bateria aí de 77 Wh e mais de 20 horas de autonomia. O LG Gram é uma das melhores máquinas, na minha opinião, em termos de autonomia de bateria, né, com chips Intel e Windows, e eu quero ver o que eles vão fazer aí com Lunar Lake. Só que, infelizmente, eles não estão trazendo os novos modelos para o Brasil, mas parece que no ano que vem eles vão retomar as vendas de LG Gram atualizados no Brasil. E por fim, o Acer Swift Go é o rei desse vídeo aqui, porque eles prometem até 29 horas de bateria num teste de vídeo, né? Então quase 30 horas aí de bateria, mas eles disseram que num uso do dia a dia, né, um uso mais real, 23 horas de autonomia, o que ainda é mais de 20 horas, né? Então tá excelente. A gente tem nesse modelo que vocês estão vendo um Intel Core Ultra 7 256V. E esses foram os modelos que estavam em exibição aqui, né? Os que a gente conseguiu pegar, filmar, conhecer um pouquinho, mas ainda sem todos os detalhes, porque as fabricantes ainda não anunciaram essas máquinas. Então aqui é uma grande prévia do que está vindo por aí. A gente viu também depois no palco notebooks da HP e da Lenovo. E por falar em Lenovo, o Júnior da NET já está chegando aqui em Berlim a convite da Lenovo para mostrar para vocês aí todas essas novidades mais de perto. Então terá, essa semana Então agora sim, esses foram aí os primeiros notebooks com Intel Core Ultra Series 2 Lunar Lake, com um destaque para o VivoBook S14, que é o primeiro que vai ser lançado no Brasil. E depois a gente faz um hands-on completinho dele assim que a gente tiver a oportunidade ainda aqui na IFA. Fiquem ligados. Então é isso, agora a minha opinião aqui para a gente encerrar esse vídeo. Lembrando que eu só dei uma pinceladinha aí na arquitetura Lunar Lake. Se você quiser saber tudo o que está mudando, um aprofundado nos núcleos e tudo mais, tem um outro vídeo aqui no canal que vai ficar passando aqui, inclusive, para quem quiser ir lá ver depois. Bom, a minha opinião é a seguinte: a Intel está fazendo grandes promessas. Eles estão prometendo muita autonomia de bateria, e eles estão prometendo um desempenho gráfico muito legal, e eles estão prometendo também superar a Qualcomm praticamente tudo, né? Desempenho gráfico não é difícil, porque esse é o ponto fraco do Snapdragon X Plus e do X Elite. O outro ponto fraco já é uma vantagem nativa da Intel, que é a compatibilidade com os aplicativos. Então tudo é maravilhoso no mundo do Snapdragon, até você ter que emular um aplicativo x86 para ARM, que aí você perde um pouco de desempenho e autonomia de bateria, ou o aplicativo pode simplesmente não rodar. E aí é um grande problema. E esse problema a Qualcomm não consegue resolver porque não depende dela, depende da Microsoft. Então é algo que vai evoluindo aos poucos, mas a Intel já tem uma vantagem nativa quando a gente fala de Snapdragon versus Lunar Lake, né? Então
é isso. Eu acho que tem bastante potencial esse chip, vamos ver se eles vão cumprir as promessas. E sim, perguntaram se não vai se repetir aquele fiasco da 14ª geração que deu lá nos desktops. Eles falaram que pela natureza dessa arquitetura não tem nem como isso acontecer. Assim esperamos, né? Porque os lançamentos de CPU ultimamente têm dado o que falar. Então é isso, galera. Essas foram as minhas primeiras impressões aqui desse lançamento. O que mais me chamou a atenção, agradeço a Intel aí pelo convite para vir aqui para a Alemanha, conhecer aí essas novidades e também conhecer aí outras novidades que estão sendo apresentadas na IFA, né? A gente vai ter outros vídeos por aqui também. Então fiquem ligados para mais conteúdos aqui no Loop Infinito. Se você curtiu, deixa o seu like aí, comenta o que você achou do lançamento aí, qual notebook desses te interessou mais. E tem outro vídeo aí também, aprofundando mais aí nessa arquitetura Lunar Lake com todos os detalhes lá na Computex. Se você quer saber por que exatamente que esse chip é mais eficiente, dá uma assistidinha aí nesse vídeo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!